Salve pessoal, tudo bem? Essa é mais uma videoaula de história aqui no canal Farador História com o professor Mário Mendes e hoje nós vamos encerrar o primeiro bimestre falando de uma civilização muito importante. Essa videoaula é para o sexto A e o sexto B da Escola Luig. Forte abraço aí galerinha, então vamos lá, a videoaula de hoje é... Isso mesmo galerinha, a videoaula de hoje é sobre o Egito Antigo. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. O Egito está situado no nordeste da África, em meio a dois imensos desertos, o da Líbia e o da Arábia. O Egito Antigo ele possuía um território muito estreito e comprido, que compreendia duas grandes regiões, o Alto Egito, região do Vale do Nilo, e o Baixo Egito, região do Delta do Nilo. As primeiras cidades egípcias foram se formando há pouco mais de 5.000 anos, sempre próximas do rio Nilo. Muito bem, nós vamos ver um mapa aí que mostra uma importante informação. Nós estamos vendo aí no mapa o Baixo Egito, certo? O Alto Egito, aí na cabeceira do rio Nilo, onde nasce o rio Nilo. Vemos aí algumas cidades importantes, tá? Nós vemos as margens do rio Nilo em verde, onde havia cheias. E com esse mapa nós podemos assim ter uma visão, mentalizar como era a região lá na antiguidade. Como a região era desértica, o rio Nilo ganhou uma extrema importância para os egípcios. E por quê? Porque o rio era utilizado como via de transporte através de barcos, de mercadorias e de pessoas. Então o rio era como se fosse uma longa estrada, onde pessoas e mercadorias eram trocadas e transitavam pelo rio. As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar, fertilizar as margens nas épocas de cheia, favorecendo a agricultura. Nos meses das cheias, as águas do rio invadiam as margens, deixando as terras úmidas e prontas para o plantio. A cheia anual do rio Nilo era provocada no Vale Egípcio, porque seu maior afluente, o rio Nilo Azul, que vinha das montanhas da Etiópia, trazia grande quantidade de água das chuvas, e os dois rios encontravam-se formando um só. Os egípcios desenvolveram um sistema de irrigação complexo, que levava as águas do rio Nilo por meio de canais até os campos. Os lavradores utilizavam arados puxados por animais para revolver a terra, que era como se fosse um lodo. Em seguida soltavam carneiros e cabras que, pisoteando o terreno, ajudavam a enterrar as sementes. Havia também um aparelho simples, o Shaduf, que você vê aí na sua apostila, que era usado para tirar água de rios ou de poços. Muito bem. Nós vemos aí nesse gráfico como o Egito era organizado naquele período. Nós temos aí na questão da economia, né? Agricultura de regádio, né? Através de diques e canais, servidão coletiva e cobrança de impostos. Na política, como nós vemos, o poder era centralizado na figura do faraó, que era considerado um deus em figura humana na terra. E a sociedade, então, como nós vemos à esquerda abaixo, era o faraó, que estava no topo da pirâmide, ministros e sacerdotes, escribas, camponeses, servos e os escravos na última base da pirâmide social da civilização egípcia. Nós vemos aí também a organização econômica da sociedade e como nós já vimos, essa sociedade ela dependia das águas do rio. Na agricultura, a base, que era a base da economia, tínhamos aí o trigo, a cevada, os legumes, uvas, que eram as principais culturas. E os camponeses colhiam o trigo com suas foices e amontoavam os feixes nos barcos, que eram usados para trafegar no rio. E esse alimento era espalhado, era distribuído por todo o Egito, tá? Os egípcios também dedicavam-se à criação de bois, asnos, patos e cabritos. Além disso, praticavam também a mineração de ouro, pedras preciosas e cobre. E este último, o cobre, era muito usado nas trocas comerciais com outros povos. O comércio era feito à base de trocas, mas limitava-se ao pequeno comércio
e a troca de artigos de luxo com o exterior. Agora, na questão do faraó, ele era considerado um deus vivo, filho do sol, que era um deus para os egípcios, e o nome desse deus se chamava Amon-Ra. E esse faraó era considerado a encarnação do deus falcão, Horus. Para os egípcios, toda a felicidade dependia então do quê? Do faraó e do seu poder. E esse poder era ilimitado. Ele comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas. O faraó ostentava uma coroa e um cetro, símbolos de sua autoridade. Por isso que você vê assim em gravuras de faraós, de reis, eles são sempre assim com uma coroa e um cetro. São símbolos de poder e autoridade sobre os demais. E para os povos do Egito Antigo, o faraó era o pai e a mãe dos seres humanos. Era o modo de pensar deles, a crença deles, a cultura deles. Ele era um governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à manutenção do sistema de irrigação ao longo do Nilo. Lembre-se, o rio Nilo era praticamente a coisa mais importante que eles tinham ali. Como eles viviam ao lado de dois desertos, eles precisavam do rio para a sua existência como nação. E além do poder e prestígio, o faraó também possuía uma enorme riqueza. E era razoável isso, né? Ele era considerado então o dono de todas as terras do Egito, por isso tinha o direito de receber impostos pagos em produtos das aldeias egípcias, certo? Muito bem, galera, essa é a primeira parte, a gente volta logo com a segunda parte dessa videoaula. Forte abraço e até mais!